Sabe, irmãos, o desejo do meu coração nessa manhã, para a minha vida e para a sua vida, é que o Espírito Santo venha nos constranger a tal ponto, ele venha revelar a cada um de nós todo o pecado que tem nos afastado da presença gloriosa do Senhor. E o Espírito Santo vem te incomodar de tal forma que leve você e a mim ao profundo arrependimento e vivermos uma busca de fato de santificação. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sem santificação, ninguém verá o reino dos céus, irmãos. Um texto muito conhecido por todos nós, são as palavras do apóstolo Paulo, à luz do Evangelho de Jesus Cristo, dizendo ao povo que estava totalmente dominado, aprisionado, vivendo a maior tragédia humana, o pecado. Paulo é aquele que traz um alerta a todos nós, para nos livrarmos desse mal, para não flertarmos com esse mal chamado pecado. O texto bíblico diz assim: pois o salário do pecado, a consequência de todo pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus, o presente de Deus, a novidade gloriosa de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmos 51, versos 17, a Bíblia nos diz assim: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor, nosso Deus. Na Nova Versão Transformada está: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, uma alma quebrantada diante do Senhor. E a Bíblia nos garante categoricamente que o Senhor não rejeitará um coração humilde, um coração arrependido, um coração que reconhece as suas mazelas, um coração que reconhece o estado mau da sua alma. O homem é chamado por Deus, irmãos, para ser puro de coração. E um coração puro, ele evita o mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz que um coração puro afasta-se de toda a aparência do mal. Então o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para quem vive o arrependimento, para quem tem um coração humilde, quebrantado diante dele, reconhecendo a vida miserável, pecaminosa, mas clamando pela presença de Jesus Cristo, é a vida eterna. Paulo é enfático em todas as suas cartas. Toda a tese das mensagens de Paulo é levar o homem à centralidade de Cristo, é levar o homem a não flertar com o pecado, porque o resultado do pecado é a morte. Um homem de coração puro, um homem com a alma quebrantada, ele não flerta com o pecado. Ele não vive na região do perigo.
Ele não paquera a tentação. Ele foge do perigo a todo tempo. A Bíblia nos ensina: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ou foge da aparência do mal. O homem de coração puro, ele foge dessa aparência pecaminosa, porque ele respeita, ele anseia, ele deseja a santidade de Deus. Ele foge da aparência do mal, para não escandalizar os fracos. Ele foge da aparência do mal, porque ele entende que Cristo é a vida eterna, e sem Cristo, a morte é o resultado final. Coração puro é paraíso de Deus, onde a Bíblia nos diz categoricamente que Ele anseia, Ele se deleita em habitar. Eu quero falar nessa manhã com você sobre a força do pecado. Mas além da força do pecado, o grande anúncio, a vitória sobre o pecado. Se o salário do pecado é a morte, nasce Cristo Jesus para nos dar o privilégio de vencer a morte, destronar o pecado e ter o privilégio da vida eterna. Qual é a força do pecado, pastor Max? Eu preciso que você entenda que o homem, ele nasceu para vencer. O homem, ele foi gerado para viver eternamente. Vencer precisa ser o seu lema, a sua bandeira, a sua identidade, o seu alvo maior. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Vencer pela espada, que é a palavra. Vencer pela força, que é a unção do Espírito. Vencer pela diplomacia do caráter humano, que é a santidade. Vencer pela guerra, orando e jejuando. Vencer levantando a bandeira da paz. O cristianismo a todo o ser humano. Vencer pelo silêncio do quarto fechado, pela eloquência de uma adoração genuína, pela inteligência de saber que a vida está nas Escrituras, vencer pela didática de testemunhar a pureza de Cristo Jesus. Em tudo na vida, irmãos, o resultado de todo o nosso trabalho é vencer. E a pior coisa que existe na vida do homem é quando ele se sente um fracassado, quando ele se sente um derrotado, quando ele se sente um ninguém. Eu vou te dar um exemplo: o jogador entra em campo para vencer a partida de futebol. O lutador, ele entra no ringue para nocautear o desafiante. O orador, ele sobe numa tribuna para convencer os espectadores. O comerciante, ele está no negócio da vida para ganhar e nunca perder. O estudante, ele presta o vestibular para passar, porque ele tem um diploma a alcançar. O homem em Cristo Jesus, ele luta triunfantemente para destronar o pecado e toda a artimanha de Satanás, porque o resultado da sua vitória não são as conquistas desse mundo, mas é desfrutar da glória. Todos nós queremos vencer, todos nós queremos ser mais do que vencedores. A ciência e a tecnologia têm galgado, irmãos, vitórias gloriosas nesses séculos. Parece que o homem é um herói imbatível. Parece que o homem é um vencedor timbrado para ganhar e vencer sempre. Mas a mais difícil vitória que o homem luta todos os dias é a vitória contra nós mesmos.
É você lutando contra a sua carne. É você lutando contra o pecado que te gerou. É você lutando contra o seu eu. É você lutando contra o seu coração, que é enganoso. Se existe uma doença incurável, diz as Escrituras, é o coração enganoso que nós temos. E a Bíblia diz que acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede toda a sua vida. A Bíblia nos ensina que nós não podemos ser dominados pelo nosso coração. Nós precisamos dominar o nosso coração. Já observou que o homem, ele conquistou o espaço, ele colocou os pés na lua, ele descobre os mistérios da ciência. O homem, ele luta para dominar as nações. O homem, ele destrona até reis. Ele consegue abater multidões com um vírus. Já observou que o homem, ele tem o prazer de derramar sangue a qualquer preço para conquistar o seu lugar. Mas ele é derrotado por si mesmo quando ele flerta com o pecado. O pecado é um mal que precisa ser destruído por nós, em Cristo, porque sem Cristo não podemos vencer o pecado que nos domina. O pecado, irmãos, ele estrangula como um monstro. O pecado o torna vil, nos torna desprezível. O pecado nos torna execrável. O pecado rouba o direito de você ser chamado de filho de Deus. O pecado te rouba a eternidade. O pecado te rouba a alegria da salvação. O pecado te rouba o privilégio de viver êxtase de alegria e de adoração. O pecado te rouba a esperança de cumprir a grande comissão. O pecado te rouba a essência de adorar o Senhor em espírito e em verdade. O pecado te rouba. Ele te toma, ele te atrofia, ele te adoece. Então, em primeiro lugar, nessa manhã, para você que me escuta da sua casa, para você que me ouve através da rádio, para você que está aqui comigo na nave do templo, diante desse santuário do Senhor, o pecado é a maior causa da tragédia humana. O pecado é pior do que todos os males. O pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a fome, o pecado é pior do que o Covid, o pecado é pior do que qualquer tragédia, o pecado é pior do que qualquer abandono, o pecado é pior do que a própria morte. Sabe, irmãos, a pobreza, a fome, a doença, as tragédias, o abandono, a orfandade, a falta de paternidade. Nada disso pode afastar o homem de Deus. Mas o pecado separa o homem de Deus. E além de separar o homem de Deus, o lança no inferno para sempre. Por isso que Paulo está dizendo em Romanos 6, que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele é um patrão carrasco, ele é um rei carrasco. Por quê, pastor Max? Porque ele escraviza, ele cega o seu alvo. O pecado é ruína, irmãos. O pecado, ele promete prazeres, e o resultado final é lágrimas, é sofrimento, é dor. Ele promete uma vida que é uma utopia falsa. E você paga o resultado desta conta com a morte eterna. O pecado, ele é fraudulento. Ele te faz ver o que não existe. Ele faz você mentir. Ele faz você tropeçar. O pecado, ele é ardiloso, ele vem com palavras macias
gracejo sobre os lábios, com propostas sedutoras, com a visão da beleza, com o pacote da sensualidade. Ele tem cheiro de prazer, mas ele rouba o coração. Ele toma conta de toda a vida. Ele cauteriza a consciência. Ele toma a sua raiz de profundidade de viver no Espírito. Sabe, aquele pecado que outrora nos fazíamos tremer de pavor e medo, que agora você já se acostumou com ele, você flertou tanto com ele que ele já não te traz mais pânico, medo, consciência. É esse pecado que vai te matar. É esse pecado que tem nos destruído. É esse pecado que tem nos abatido de viver contemplando a glória do Senhor e termos um coração puro diante dele. E ele precisa cair por terra no poder que é no nome de Jesus. Você precisa dizer não para ele. Maior é aquele que está conosco em nós do que aquele que está no mundo. Não troque o privilégio da eternidade pelas mentiras e os banquetes do pecado que vêm nas taças e nas bandejas de Satanás. O homem chegou ao ponto de perder o temor diante dos seus pecados, que ele fica acariciando o pecado. Nós precisamos se livrar disso. Você já observou que você começa a namorar o pecado? Depois você começa a amar o pecado. E isso é um perigo. A tal ponto que nós começamos a morar junto com o pecado. A gente não consegue se livrar dele. E ao ponto de morar com ele, de conviver com ele constantemente. Ele não sai da sua cabeça, ele não sai da sua mente. E sua carne grita por ele. E aí, sem Jesus Cristo, irmãos, nós não temos como nos divorciarmos do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que se arrepende diante do Senhor dos Exércitos. Antes que ele continue te dominando, domine ele nesta manhã em nome de Jesus. Diga não para ele, diga não para a sua carne, diga não para o seu coração enganoso e diga sim para a palavra de Deus, diga sim para o Espírito Santo. Diga para você mesmo, a partir de hoje, esse pecado que eu vivo flertando, que me domina, que eu não consigo me divorciar dele, no sangue de Jesus, ele cai por terra nessa manhã na minha vida, porque eu receberei, eu viverei ainda nesta terra, o privilégio de contemplar a eternidade. Deus está nos chamando nesses dias à responsabilidade. Por quê? Porque o pecado é devastador, você não consegue pagar a conta. E aí a gente quer fugir dele. Mas estamos acorrentados a tal ponto que não nos livramos. É a pornografia, é a masturbação, é o ganho de dinheiro errado, é o culto ao corpo, é a celebração à vaidade, é o pão à mesa a qualquer preço. É a adoração sem vida com Deus, é a pregação sem vida com Deus. Isso tudo vai nos destruindo. E aí chega um ponto que nós nos sentimos tão massacrados que não conseguimos fugir, vivemos acorrentados, queremos gritar, mas temos vergonha de gritar porque estamos sufocados, e nós nos tornamos escravos desse tirano chamado pecado. Exemplo, há pouco tempo eu assisti um vídeo, que é a apresentação de um cara diante de um circo,
é que ele domava uma serpente. A serpente fazia tudo que ele gostaria de fazer. Mas chegou um momento que a serpente enrola em seu pescoço e ele fica apontando a cabeça da serpente para toda a plateia. E ninguém consegue perceber que aquela serpente estrangulou o seu pescoço. E ele continua andando. E aí você vai observando, depois de alguns minutos, que ele tenta tirar a serpente. E a serpente não sai do seu pescoço. A tal ponto que ele fica sufocado e desmaia. Todos entram para tirar a serpente. Quando ela sai, aquele homem já está apagado. Ele precisa ser reanimado. O pecado é assim. Ele vai te entrelaçando, ele vai te dominando, e você pensa que você está no domínio de tudo. Mas quando você observa, ele te roubou, ele te levou à lona, ele te matou. E como que você pode ressuscitar? Como você pode vencer essa morte? No sangue de Jesus Cristo. O domínio do pecado na sua vida, irmãos, ele é progressivo. Ele vai se tornando maior a cada dia sem você observar. O pecado, ele é como um grande rio. Se você pegar o rio Tietê, lá em São Paulo, e você olha quando você passa pela Grande São Paulo, na marginal do rio Tietê, aquele rio fétido, sujo, imundo, onde o esgoto é depositado ali. Mas se você subir a Serra Paulista, acompanhando aquele rio, você vai ver no alto de um morro, lá na Serra das Araras, uma pequena nascente límpida. Vai fluindo, vai descendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e é bonito de ver, e é bonito de ver, e vai crescendo, mas o resultado final do rio Tietê, irmãos, é lama, é podridão, é fétido. Ninguém quer estar lá. O pecado é assim. Ele começa dentro de você como uma nascente. Ele começa fraquinho, mas depois vai se avolumando até se tornar algo gigante. No princípio é como uma criança que pode brincar com as suas águas. Depois, nenhum homem que gosta de estar sob as águas consegue atravessar a nado. Porque não tem mais como. A Bíblia diz para mim categoricamente que um abismo gera outro abismo. Quando a pessoa começa a ceder ao pecado, começa a transgredir com o pecado, o seu coração vai ficar vazio. A luz se apaga. É escuridão. A alegria do Espírito vai embora. A comunhão com Deus vai se desvanecendo. A Bíblia já não é mais lida, ela não é mais desejada. A vida de oração começa a entrar em colapso, ora de vez em quando. Ir a igrejas não se tem mais prazer. Participar dos trabalhos da igreja se torna um fardo insuportável, a ponto de eu deixar o meu ministério, a minha vocação para trás. Já não exerço mais a minha fidelidade de construir a casa, a obra e sustentar os missionários no campo. E aí, substitui toda essa coisa que é tudo aquilo que nos sustenta em Cristo. Nós começamos a preferir o cinema, o jogo de futebol, a televisão, as séries, as telenovelas, o BBB, a Fazenda, os clubes de diversão, à beira da praia. E trocamos o privilégio de viver na comunhão dos santos pela diversão do mundo, onde jaz o maligno e o pecado é o tirano de tudo. Quando o pecado vai ganhando terreno no nosso coração, a vida cristã vai ficando fraca, ela vai ficando murcha, ela vai ficando sem estilo de vida. Apaga-se a luz e eu deixo de ser sal diante da terra. A fé, ela começa a cambalear. O amor por Cristo começa a se tornar trôpego, eu começo a tropeçar em relação a isso.
O compromisso com a santidade é esquecida. Nós nos tornamos como Adão, começamos a dar desculpas, queremos se esconder, perdemos o privilégio, e quando Deus tenta todo o tempo se apresentar a nós, nós estamos escondidos atrás das árvores da vida, porque temos vergonha de estarmos diante de Deus, porque o resultado é que nós sabemos que nós estamos impuros. Mas louvamos a Deus pela graça, louvamos a Deus por sua misericórdia. Pastor Marcos, o senhor quer nos constranger nessa manhã? Eu não, é o Espírito Santo. A mim e a você, a entendermos que precisamos amadurecer e não flertarmos mais com o pecado. Nessa manhã, no poder que há no nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida, que tudo aquilo que tem nos afastado do arrependimento genuíno, de tudo aquilo que tem nos afastado da oração, da Bíblia, da comunhão, do exercício do ministério, tudo aquilo que ocupou o nosso coração, a ponto de perdermos a alegria da salvação, de exercermos o nosso ministério e colocarmos os nossos olhos no autor da vida, que seja dissipado, destruído e caia por terra nessa manhã, no nome de Jesus, que o seu coração seja aberto para o Espírito Santo entrar e reinar, porque todas as vezes que o pecado bater a porta do teu coração, não é você que vai atender o pecado, mas quem vai atender o pecado é Jesus, porque quem tomou conta do teu coração é Jesus Cristo. E todas as vezes que o diabo vier bater a porta do teu coração, dizendo: ei, eu sou o pecado, eu quero entrar, Jesus vai estar lá dizendo: o meu filho já foi purificado, santificado. Contra você, Satanás, cai por terra e sai em nome de Jesus, porque aonde abundou o pecado, agora está superabundando a graça de Deus. Às vezes nós nos tornamos como Moisés, colocamos máscara no rosto porque a glória já foi embora. Você vence muitos pecados, mas há aquele que lhe persegue ano após ano. É esse que eu quero tratar com você nessa manhã. É esse que você precisa destronar nessa manhã. É esse que tem roubado o mais de Deus sobre você, o extra de Deus, o azeite de Deus. São aqueles pecados secretos que só Deus sabe que você faz. Pecados que não podem ser vistos, mas que minam as suas forças e te separam de Deus. Então sua vida entra de uma ciranda de medo, de angústia, de vazio, de derrota, de vergonha, de opróbrio. Como destronar isso, pastor Max, para a gente encerrar essa manhã? Será que existe alguma esperança para eu vencer isso? Ah, irmãos, os céus e a terra, os profetas e os apóstolos, a Bíblia, os cristãos, que lavavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso, eles proclamavam: há uma solução, há uma saída, que esmagou a cabeça da serpente e destronou todo o pecado sobre a humanidade, que se manifestou para desfazer a obra do diabo. Jesus nasceu, irmãos, ele cresceu, ele venceu a morte, e ele disse naquela cruz: está consumado. A partir daquele momento, irmãos, o céu escureceu, o dia se tornou noite, mas ele desceu no mais profundo abismo. Ele tomou a chave do inferno, ele destronou Satanás, ele aniquilou as obras do inferno, ele sentenciou o autor do pecado, o agente da rebelião, e disse: você está vencido. E ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é aquele que, ao vencer a morte, ele diz: o pecado está vencido, ele está aniquilado, e todo aquele que estiver em mim
já passou desta vida para a eternidade. E Paulo compreende isso. Não vivo mais eu, aquele Paulo pecador que matou a igreja, que perseguia todos, aquele religioso. Ele morreu quando teve um encontro com Cristo, com o Espírito, lá em Damasco. E o Espírito falou: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Presta atenção, flertar com o pecado é esquecer de Cristo. Flertar com o pecado é abandonar o próprio Cristo. Mas Paulo se rendeu e ele teve a autoridade de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. A vida que eu vivi outrora não me pertence, mas a vida que eu quero viver agora é a descoberta gloriosa de entrar nas mansões e ver o meu Pai. Esse é o desejo da nossa alma. Tem que ser. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para nos dar vitória sobre o pecado. Em palavras retumbantes, Deus diz: o pecado não terá mais domínio sobre vocês. E aí eu te pergunto, por que ele ainda te domina? Quando você lê Romanos 7, irmãos, a alma de Paulo está em agonia em olhar o pecado sobre o povo de Roma. Ele tem a consciência de dizer: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí a resposta vem como uma voz do céu: a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. É graça. É graça. É graça, Pedro, sobre graça. Como vencer o pecado? Você não vence, mas Jesus vence por você. Você não tem poder, mas o poder de Jesus está sobre você. Sabe, irmãos, a vitória sobre o pecado não está em nenhuma doutrina, nem em nenhuma experiência. Mas a vitória sobre o pecado está na pessoa de Jesus Cristo. O Senhor anuncia isso desde o Velho Testamento, lá em 2 Crônicas 20, 17. Neste encontro, não tereis de pelejar. Ficai quietos e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Essa guerra contra o pecado você não tem poder de vencer. Ela não é sua, ela é de Cristo. O que eu tenho que fazer? Confessar os meus pecados a Cristo. O que eu tenho que fazer? Depositar ele diante do altar do Senhor. Dizer: Cristo, meu Senhor e meu Salvador, eu não tenho como vencer, mas o Senhor já venceu por mim. Então eu entrego tudo ao Senhor. Crava na cruz, irmãos. Entenda uma coisa: a batalha é de Deus, mas a vitória é sua. Pegou? Não é você que tem que batalhar contra isso. É o Senhor por você. Essa é a diferença entre vitória e derrota. Davi, irmãos, ele venceu Golias, não pela sua força, mas a Bíblia diz que ele venceu em nome do Senhor dos exércitos. Entenda uma coisa: Deus venceu Golias por intermédio de Davi. Davi venceu Golias por intermédio de Deus. É assim que você vai vencer também. Qual é o segredo da vitória? É simples: é ter Jesus lutando por nós. Nós, com os olhos fitados nele.
Enquanto Pedro, irmãos, manteve os olhos de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Como vencer o pecado? Olhando para Jesus, não tirando a vida de Jesus, buscando a qualquer preço o processo da santificação, porque assim o pecado não terá vez. Hernandes Dias Lopes diz no texto de Romanos 7 uma ilustração muito impressionante, que a vida do homem com Deus é como um ferro no fogo. Quando o ferro está no fogo, o fogo está no ferro. Se você pegar um ferro e botar sobre o fogo, ele vai embrasando, não é? Com o Rubinho, que trabalha fazendo muitos letreiros, ele vai embrasando, ele vai embrasando, ele vai embrasando até ele gerar luz. Mas quando eu tiro o ferro do fogo, o ferro se torna apenas ferro. A minha vida longe de Jesus, não há fogo para queimar e destronar o pecado, mas a minha vida com Jesus começa a embrasar a tal ponto que o pecado bate em retirada. Resistiu o diabo no fogo do Espírito, e ele fugirá de vós. Por isso que Paulo diz nas suas escrituras que nós podemos fazer 3 coisas com o Espírito Santo. E eu já preguei isso para essa igreja, Pedro. Ou nós entristecemos o Espírito Santo, ou nós nos apagamos diante do Espírito Santo. Mas o grande chamado bíblico é: enchei-vos do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio eu me torno, mais vitórias são anunciadas. Porque o resultado para quem está em Cristo não é que vamos vencer, é que somos mais do que vencedores. Diz para o seu irmão: sai do ambiente da guerra e viva no ambiente do mais que vencedor. Qual que é o ambiente, pastor Max, do mais que vencedor? É aquele ambiente que você não precisa lutar, é Deus que luta por você. É aquele ambiente que, além do seu clamor, você só vê o resultado promissor. Não podemos mais perder tempo, irmãos. Quanto mais você tem contato com Jesus, mais vitorioso você se torna. O pecado é soberano até que a sobrecarga da graça o destrone. Quando estamos com Cristo, irmãos, nós somos mais do que vencedores. O pecado irá afastar você de Deus, ou a presença de Deus vai afastar você do pecado. É você que escolhe. Sabe, Dodô, Jesus não quer apenas estar conosco. Sabe, Cláudio, Jesus não quer apenas andar conosco. Vai além disso. Ele quer estar em nós, nosso coração. Você observou que em todas as escrituras só tem uma coisa que Deus pede a gente? O que, pastor? Filho meu, dai-me o teu coração. O corpo é templo do Espírito Santo, irmãos, mas o coração é o santo dos santos de Deus. Lá que Ele quer habitar, é lá que Ele quer governar, para dirigir a sua vida para a eternidade promissora que Ele mesmo tem preparado para cada um de nós. Nosso corpo é o santo dos santos, onde a arca da aliança, onde a glória de Deus se manifesta.
Põe para mim aí, Amandinha, Efésios 3,17, para a gente encerrar. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor, os manterão fortes a tal ponto que o pecado não te dominará. Então o que nos falta? É deixar Cristo em toda a sua essência habitar no nosso coração. Jesus é o dono da casa, irmãos, não é você. Maldito é você quando achar que você é dono de si. E o impressionante, ele tem todas as chaves para abrir as portas da sua vida, porque ele é Senhor. Quando ele entra, a sujeira ele tira. E ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, o pecado que você cometeu, quando Jesus entra, não tem significado nenhum para ele. O significado é o que você vai ser a partir dele. Então, deixa Jesus ser o dono dessa casa, chamada vida. Lança fora da sua vida os ídolos que dominam o seu coração. A suficiência para uma vida vitoriosa com Deus acontece quando eu vivo no poder da graça, quando eu vivo no poder de Cristo. Eu encerro essa mensagem contando uma ilustração. Certa menina, ela se converteu. E ao se converter, ela começou a se destacar dentro da sua classe. E a professora lhe perguntou: onde está Jesus nesse momento? Professora. Mas a gente falava: professora, Jesus está no meu coração. Perguntou a professora: e que faria você amanhã quando Satanás vier bater a porta do seu coração? Professora, vou mandar Jesus atendê-lo. Porque quem abre a porta da casa é o dono da casa. Eu estou nessa vida, professora, para obedecer Jesus, que é o dono do meu coração. Então, só Ele pode permitir o que entra e o que sai da minha vida. Meu amigo, minha irmã, minha ovelha, você que me assiste da sua casa, o segredo da vitória é quando o Senhor se torna o Senhor da vida, morando no nosso coração. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para quem entende que Jesus é o dono da vida, é o dono do nosso coração. Por isso que ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo, mudarei a sua vida. Quem domina o seu coração, você ou Cristo? O que toma a sua mente? O pecado ou a soberania da graça? Lembre-se, destrone tudo aquilo que te leva à morte e receba tudo aquilo que por graça te proporciona a eternidade. Jesus é o dono da casa. Jesus é o dono da sua vida. Maior
é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o amor de Deus, a graça inenarrável dele, a plenitude do teu Espírito, as doces consolações celestiais da sua glória resplandeça sobre mim, sobre você, sobre todo o povo de Deus. Nós somos a identidade de vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, aonde o pecado já ficou para trás, e a nossa visão está na porta do arrependimento, para viver a eternidade promissora que Ele nos prometeu. Volta à oração, volta para a leitura bíblica, volta para a comunhão dos santos, volta a exercer a sua missão, volta a testemunhar a Cristo e receba o privilégio de viver como criança, sonhando a cada amanhecer.